Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Política Pode, aqui pode. É um prazer de novo estar aqui com você, lembrando que toda quinta, 8 horas, tem episódio novo. Eu sou Mika Kamiguchi, estou aqui com a Malu Piccoli. Oi, Malu! Oi, Mika, tudo bem? Tudo bem. Oi, para você que nos acompanha aqui no Política Pode. Sem mais delongas, vamos começar a entrevista de hoje, uma convidada muitíssimo especial. Ela é maratonista, cientista política, agricultora familiar, mãe do Camilo e da Giovana, e já é avó também. A deputada estadual Luciana Rafaim, do PT do Paraná. Seja muito bem-vinda, deputada. Obrigada, Malu. Obrigada, Mika. Quero agradecer muito pelo convite e a oportunidade de poder estar aqui participando com vocês e falar um pouco da nossa história, do nosso trabalho, um pouco da vida política e também da vida simplesmente como mulher, família. Acho que isso tudo faz parte da nossa história e é importante a gente ter essa oportunidade de conversar e as pessoas que acompanham esse programa poder conhecer um pouco mais de quem é a deputada Luciana Rafaim. Com certeza. Quem é a deputada Luciana Rafaim? Conta pra gente. Então, a deputada Luciana Rafaim nasceu no Rio Grande do Sul. Gaúcha? Gaúcha. Vim para o Paraná, mais diretamente no meu município, no qual resido até hoje, Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná, e vim para o Paraná com 3 anos de idade. Então, eu me considero paranaense, né? Porque aqui cresci, tive toda a minha infância, adolescência, juventude, e também agora, né? Depois casando, e construindo família, né? Constituindo a família aqui. Então, eu nasci, desde que vim do Rio Grande, eu fui morar numa comunidade do interior, por isso que tem essa história também da agricultura familiar, que eu tenho, que represento a agricultura familiar, que venho, eu falo não só representando a agricultura familiar, mas também os demais movimentos sociais, mas de uma maneira especial, a agricultura familiar faz parte da minha vida. Meus pais eram arrendatários, e na comunidade no qual eu residia, onde eu cresci, onde tive toda a minha infância, adolescência, a juventude, era uma comunidade muito próxima da cidade, mas onde a gente morava, a propriedade era de um tio meu, então meus pais eram arrendatários, e fez com que mais tarde, no ano de 80, quando o meu tio vendeu essa propriedade, a gente precisou sair da propriedade e meus pais foram morar na cidade, no município mesmo de Francisco Beltrão. Mas nesse ano mesmo eu também casei com o meu marido Justino Rafaim, no qual estamos juntos há 37 anos. Que comemorou recentemente, né? Exatamente. No dia que comemoramos 37 anos de casado, nasceu o nosso netinho, né? Ai, que bênção! Nasceu o Caetano. Nasceu no dia 14 de setembro, nasceu o Caetano, então, de presente para nós. E já tínhamos, então, ganho a Olívia, né, que nasceu no mês de julho. Eu brinco com a minha família, né, na família a gente conversa muito isso. Demorou para vir os netinhos, mas veio 2, e num momento bem especial, um momento de campanha, um momento que a gente estava correndo bastante, mas muito feliz assim por ter a Olívia e por ter o Caetano com a gente. E nesse momento em que eu falo na minha juventude, é importante aqui falar que eu comecei a minha participação também na Pastoral da Juventude, e na participação da Pastoral a gente vai compreendendo um pouco mais o quanto é importante a nossa participação nos movimentos, né, nos movimentos sociais. E assim, quando eu casei com o Justino no ano de 85, eu estava conhecendo um pouco o que era o movimento sindical, como a gente vinha da agricultura familiar, e casando com o Justino, eu voltei a morar novamente na mesma comunidade onde eu cresci, na Nova Seção, e nesse momento o movimento sindical estava saindo de uma fase que a gente chama de um sindicato mais assistencialista para uma fase que a gente chama do sindicalismo mais de luta, e propositivo. E nesse momento, então, foi que eu comecei a entender um pouco mais de que tudo na nossa vida, tudo passa pela política e a gente depende da política. Mas na sua família não tinha ninguém envolvido com política? Mika, na verdade, assim, a minha família, não, diretamente não, mas eu tive o meu avô, que eu não cheguei a conhecer, que ele foi preso político. Ele foi preso político em 64 e devido à sua prisão,
ele ficou poucos meses preso, mas quando ele saiu justamente porque ele ficou doente na cadeia, possivelmente até pela questão de tortura, da tortura que ele tenha passado, né? Porque a gente depois, os colegas que foram presos com ele falaram das torturas, do que aconteceu, e ele teve uma infecção muito grande, que segundo meus pais, né? Essa infecção foi mais a infecção que acabou causando, porque ele saiu da prisão para o hospital, do hospital ele foi para casa, mas ele não se recuperou. Então, devido a essa infecção que ele adquiriu na prisão... E ele faleceu no ano que a senhora nasceu, Ele né? faleceu no ano que eu nasci. Isso lá no Rio Grande do Sul, tudo isso aconteceu lá, né? Rio Grande do Sul. E o sobrenome da senhora Rafaim é o sobrenome do marido. Qual que era o sobrenome do pai? O sobrenome do meu pai é Guzela. Então, o sobrenome da senhora é o de solteira é Guzela. Luciana Guzela. É italiano? Italiano, minha mãe também. O meu avô, que eu estou falando agora, então, por parte, meu avô materno, né? Meu avô era Chiappeti. Então, se olhar um pouco nos livros, as histórias aí da questão da ditadura, do golpe militar, ele vai encontrar o nome do meu avô, Leopoldo Chiappeti. Então, por parte que era meu avô materno, e aí, isso que eu queria explicar agora, né, Mica? Esse fato, então, do que aconteceu com a prisão do meu avô na ditadura, fez com que a minha família não falasse muito de política, até pela pressão. E porque é dolorido também, talvez. Dolorido, né? E assim, muito... Quando você fala que alguém vai preso, a impressão que tem é que se alguém é culpado, é ladrão, é bandido. E então, a família da minha mãe, principalmente, sempre evitou de falar isso porque ficava com medo que as pessoas logo tivessem essa impressão que era bandido, que era ladrão. E meu avô, segundo a história que minha mãe sempre fala dele, ele era uma pessoa assim muito bem vista no município, na época quando o meu avô era vivo, Mariano Moro, que cidade que eu nasci, era um distrito de Erechim. E ele era uma pessoa considerado, muitas vezes, com a função de subprefeito, fazia muitas vezes a função de delegado, muitas vezes a função do padre. Então, ele era uma pessoa assim, muito bem vista lá. Bem influente na cidade. Bem influente e bem vista, né, por todos. Então, falar que ele foi preso, parecia que manchava um pouco essa imagem dele. Então, a minha família não falava muito disso. A minha mãe sempre falava assim, foi preso injustamente, mas nunca comentava com a gente o porquê. Eu só fui entender isso depois de adulta, conhecendo um pouco o que foi o golpe militar, né, o que foi a ditadura no país. Aí que fui entender um pouco a história real do meu avô e o que aconteceu com ele. E isso fez com que a minha família não se envolvesse mais em política, né, o medo que passaram. Então, ninguém se envolveu assim diretamente. E quando então eu anunciei para minha família e fui conversar, inclusive, política com meus pais, que eu ia ser candidata a vereadora em Francisco Beltrão. A minha mãe, a primeira reação dela foi não, você não vai, não se envolva, dessas coisas não é para você, não é para a gente participar dessas coisas, não se envolva. Mas aí eu conversei bastante com ela, e aí, claro, já entendendo um pouco essa reação dela, que vinha ainda por causa de todo o acontecido com o meu avô. Eu, na verdade, no momento eu até tive que assim falar, não, eu vou, tive que bater de frente com ela e falar, eu vou, e não vai ser dessa forma como você está pensando, porque ela tinha muito medo, né? E depois ela acabou apoiando. Quando eu anunciei a minha candidatura a vereadora, ela apoiou, sempre me apoiou. Hoje minha mãe, faz 3 anos que ela está enferma, deu Alzheimer, e ela está enferma, então hoje ela não consegue mais me acompanhar, mas até onde ela estava bem, toda essa minha caminhada, ela sempre acompanhou e sempre apoiou, até entendendo depois melhor, né, também a questão da política diferente que a gente viveu hoje. Então, foi assim. Mas essa foi assim, um fator, e eu gostaria assim, de voltar um pouquinho. Então, quando eu comecei o meu trabalho mais no movimento sindical, foi nessa década, então, de 80, e nesse momento, a gente debatia aí no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Eu comecei a minha participação e a minha função maior foi organizar as mulheres agricultoras. E essa organização é porque as mulheres agricultoras, eu falo até a Constituição de 88, as mulheres agricultoras não tinham direito aos direitos previdenciários, nem aposentadoria, nem licença maternidade, nem um auxílio-doença.
E é um pouco, quando eu falo aqui, com certeza quem conhece a realidade do campo vai viver um pouco esse momento que é o que vive a mulher agricultora, levantando de madrugada. A sua mãe era Minha mãe era, sim, minha mãe então, era. acho que parte da tua luta e eu também... Eu também. Enquanto eu morei com meus pais e depois, quando eu casei, voltei novamente para o sítio, na propriedade, então, do meu sogro, a gente trabalhava muito na roça, muito, e essa questão, nós trabalhávamos quase sempre, principalmente a minha família, trabalhou muito na questão da produção do leite. Então, até lembrar um pouco assim, por que a gente hoje faz uma luta muito grande e defende o SUS? Eu tive uma irmã que ela faleceu faz 3 anos, e ela faleceu já com 58 anos. Mas dos 3 anos de idade, ela teve problemas de convulsões. Desde os 3 anos? Desde os 3 anos. E aí, nessa época, a época que a gente então morava lá, que a gente veio do Rio Grande e morava lá no sítio, ela tinha em torno de 9, 10 anos, desde essa época não existia SUS. Então, o meu pai e eu sou a mais nova, nós somos em 4, né? Éramos em 4 irmãos, e eu sou a mais nova. E aí, a minha família sempre foi uma família muito simples, muito, muito humilde, e a gente, então, por isso que eu falo, nós não tínhamos nem a terra não era nossa, né? E a gente produzia e dava uma parte para o meu tio, que era o dono do terreno, e o que a gente produzia, e o meu pai trabalhava, então, com lenha, né? Ele cortava a lenha, e ele vendia a lenha na cidade. E essa era uma forma de arrecadar recursos para comprar remédio e pagar consulta para minha irmã, né? Porque naqueles anos não existia SUS, então tudo era pago. Qualquer consulta médica, qualquer medicamento. Imagina até descobrir o que era, o que causava, qual remédio que usaria, tudo, né? Exato. Então, ela precisou tomar esses remédios mais controlados para as convulsões, até praticamente quando faleceu. Mas aí a gente assim, a nossa vida sempre foi eu falo, uma vida simples, né? Porque geralmente meu pai trabalhava, minha mãe também contribuía nesse sentido. A gente trabalhava muito e mais era para realmente pagar os custos, né, de medicamentos e tal que precisava para minha irmã. Depois, mais tarde, claro, ela teve uma vida normal, trabalhou normal, então depois ela mesma ajudava e comprava seus medicamentos, e depois a gente veio o SUS, né? Então, que é uma coisa muito importante, e por isso que eu falo assim, que tudo que nos move hoje a defender principalmente essa questão de políticas públicas que realmente tenham esse impacto na vida das pessoas, né? Esse impacto positivo, porque resultam, né? Tem esse resultado mais positivo na vida das pessoas, é porque a gente viveu bastante isso, né? Por isso que a gente defende, e porque hoje a gente vê muitas famílias que também vivem praticamente a mesma realidade. Então, a importância disso. A minha família também trabalhou, e a minha mãe começou com a questão de trabalhar na produção do leite, mas era uma época que nós não tínhamos, né, essa questão de... Hoje a gente sabe que o pessoal ordenha as vacas, né? E de uma forma mecânica. Na nossa época, lá era não. Tudo à mão. Era na mão. Mas então... um processo muito difícil, né? Para a senhora conseguir se comunicar com as mulheres agricultoras e colocar na cabeça delas os direitos que elas possuem, né? Então, e correr atrás disso, foi um momento né? bastante difícil, Mica. Esse foi um momento bastante difícil, até porque eu falo nem nessa época, quando a gente ia para as comunidades do interior lá, fazer as reuniões com as mulheres, às vezes vinha 2 mulheres, 3 mulheres, né? Porque para a mulher era uma novidade você falar em reunir, fazer uma reunião, chamar mulheres para reunião. E os maridos, o que os maridos achavam? Homens, muitos se enfrentavam isso. E eu gosto assim, eu tenho sempre na minha lembrança algumas companheiras, né, que participaram no início e que eram mulheres que comentavam. Eu lembro sempre da Dona Maria, que era uma companheira assim que chegava e falava: toda vez que eu venho para a reunião aqui do sindicato, o meu marido fala que eu não preciso voltar para casa, né? Porque os maridos tinham essa dificuldade de entender. Aqui a gente vai falar um pouquinho, né? Nós comentávamos um pouco antes de começar o programa, a gente vive numa cultura patriarcal, e as mulheres têm presente isso, né? Ainda é muito forte isso na nossa vida. Nos tempos de hoje. Você imagina na década de 80, né, início dos anos 90, você falar que uma mulher ia começar a participar do sindicato. É isso que eu ia perguntar para a senhora, a gente falando porque a gente costuma atribuir esses movimentos mais proativos para determinada causa, no caso, a causa feminina, a gente costuma atrelar esses movimentos muito às capitais, a gente sempre em ambientes urbanos, né? A gente Como é que era isso na década de 80,
no campo. No interior ainda do Paraná. Muito difícil. E aí, se você assim analisar um pouco você conversar, a igreja ajudou muito, sabe? A igreja teve um papel assim fundamental. A região, vou falar um pouco mais da minha região, essa é a realidade que a gente viveu mais. A região sudoeste lá do Paraná, nós tínhamos uns padres belgas, né, que quando vieram para o Brasil foram morar lá no sudoeste, Francisco Beltrão, Capanema, esses municípios, e eles trabalharam muito essa questão da importância de um novo conceito de família, onde a mulher e o homem sentam, participam, discutem a questão, o planejamento da propriedade, né, discutir junto o planejamento familiar. Todo esse debate acontece. Então, a igreja contribuiu muito para isso. E veio um sindicato, então, que a gente fala mais combativo nesse momento, que o nosso sindicato lá, o sindicato no qual eu sou, inclusive sou sócia até hoje, que é da agricultura familiar. Nossa, quanto tempo? Faz desde 87. Eu sou 35 anos. Associada do sindicato. E aí, quando a gente começou esse trabalho lá, a gente então tinha essa dificuldade, né, imensa assim, de trazer as mulheres, né, nessa participação, mas como a igreja abriu um pouco esse caminho, então se tornou mais fácil para a gente chamar as mulheres também para fazer esse debate. Mas claro que muitas mulheres não tinham essa compreensão em casa. Eu acho que nem elas acreditavam na causa, né? Quando a gente começou, eu vou ser sincera para ti, Mica, eu organizava as mulheres e falava, eu mesmo pensava, será que um dia as mulheres agricultoras vão se aposentar? Direito à aposentadoria? Só que até hoje elas ainda não se aposentam, até hoje elas não sabem do direito. A minha mãe, ela foi aposentar agora também, depois de muito tempo, depois corria muito atrás e foi muito trabalhoso. Porque eu falo, no momento em que houve a conquista da aposentadoria da mulher, ou seja, os direitos previdenciários, houve a conquista, eu falo, a mulher passou a ter direitos, mas a ter deveres. Era a questão, você tem que provar que você é agricultora. Aí veio a questão do bloco de produtora rural, né, que é um documento exigido, que é uma prova, que é a nota, né, que você vai ter, que você produziu, que você vendeu, que você teve o desconto, né, do INSS. Então, isso vai para te ajudar a garantir. Não é um presente. Muitas vezes as pessoas pensam que é um presente, né, é de graça que está indo. Não. O agricultor, ele contribui também, né, para chamado Fundo Rural, aí que tem o desconto, né, também, que ia para o desconto, era chamado Fundo Rural sempre, né, então esse desconto também da Previdência. Mas então o agricultor familiar, ou todo agricultor, também contribui quando ele vende o produto, tem o desconto. E aí por isso que ele não é uma coisa que ele recebe de graça, né? Ele produz, ele trabalha, ele paga imposto, então por isso que ele tem o direito. E a mulher agricultora, quando a gente começou, parecia um sonho bem distante. Claro que foi uma luta, eu falo que eu participei, ajudei a coordenar esse trabalho lá no Sudoeste, não só em Beltrão, mas nos municípios do Sudoeste também, mas que foi uma luta que aconteceu no país todo. Então, a conquista aconteceu porque houve uma manifestação, uma organização no país todo, e a gente tinha essa responsabilidade lá. No Sudoeste, em 88, a gente conseguiu, né, com que fosse para a Constituição de 88, o direito, então, o reconhecimento, eu falo da profissão como agricultora, né, a profissão do agricultor familiar, que beneficiou o homem, que só recebia meio salário mínimo aos 65 anos, e a mulher não recebia, só recebia se ele morresse, e a mulher receberia, então, essa pensão, né, no caso, a pensão do meio salário mínimo. Então, por isso que foi uma grande conquista e isso contribuiu para que os homens compreendessem um pouco mais essa participação da mulher na própria organização, né? Porque a partir do momento em que houve essa mudança, você está falando da questão econômica também, você está falando de recursos que vão para dentro de casa, aonde a mulher tendo o direito também de se aposentar, mudou o conceito, inclusive o respeito maior entre homens e mulheres, né? Na própria família, né? Essa questão do respeito, porque a mulher passou a ter, eu falo, houve um empoderamento feminino nesse momento, mulher falando, eu estou recebendo pelo meu trabalho, pelo aquilo que eu fiz, né, pela vida toda, com qual eu trabalhei, e agora é um reconhecimento. E isso também deu uma autonomia muito grande para as mulheres. O fato, porque a mulher, claro que hoje é bem diferente, mas começou aí a mudar um pouco esse conceito, porque até então, a mulher, uma roupa que ela precisasse comprar,
eu falo um batom que ela quisesse a senhora comprar. sempre foi independente? Na verdade, eu sempre assim, eu posso no dizer, posicionamento, assim, de se impor? Com relação a minha relação, vamos falar assim, quando em com casa, o Justino? Com meu marido, sim, sempre. Ele foi uma pessoa que sempre me apoiou muito e ele, inclusive, exigia de mim, sabe? Porque podia muito bem ele falar, então vai caçar teu rumo, já que você quer mandar na casa. E foi ao contrário, Mica, ao contrário. Ele, já quando a gente começou, no que a gente casou, foi ele que me incentivou a dirigir, foi ele que... Olha, não, você que tem que dirigir, você tem que aprender a dirigir. Foi ele que me incentivou para ir para o sindicato. Eu ia perguntar para a senhora uma coisa. Tá aí o segredo do casamento, 37 anos de casados, viu? Os homens têm que deixar as mulheres voarem. Não, eu sempre tive muito esse apoio. Inclusive, quando eu entrei mais diretamente para a política, é claro que quando vereadora eu estava mais no município, então eu conseguia conciliar bem essa questão da família, as crianças pequenas, mas eu conseguia conciliar bem. Mas quando eu assumi aqui na Assembleia Legislativa, a Giovana estava com 11 anos, o Camilo estava com 13, começando a adolescência, né? Mas assim, ele falava, não, você vai, eu vou ficar aqui, eu vou com ele, porque eu nunca mudei de Francisco Beltrão, né? Eu só venho e fico durante os dias que temos sessões, né, aqui na Assembleia Legislativa, o dia que acontece a sessão na Assembleia, eu estou aqui. Mas enquanto tem as sessões, mas fora isso eu volto lá para o município, volto para a região, até porque a base minha maior é no Sudoeste, né? Então eu preciso estar lá para poder conversar com as pessoas, Então nunca passou pela cabeça se mudar para Curitiba? Eu vou falar para ti assim que em 2002, quando eu fui eleita, de fato, que eu assumi como suplente em 2001. Em 2002, quando aconteceu a eleição, eu até pensei, até conversei em casa com o Justino para a gente vir para cá. Mas ele falou, não, eu acho que é melhor, até pelas crianças, eu acho que é melhor a gente ficar aqui. E continuamos, então. Ele sempre, assim, deu muito esse suporte. Eu falo que, como mãe, eu sempre, mesmo distante, nos dias que eu fico aqui em Curitiba, claro que agora já estão casados, né? Já são também pais, mães de família aí também, mas na época, assim, dessa época da adolescência, da juventude deles, eu sempre estive assim, mesmo não estando lá presente, mas existe um telefone, né? Então a gente ficava ligando muito todo dia. E a segurança de ter o marido ali também, né? O pai sempre é pai perto, também, né? Sempre perto, sempre acompanhando, e mesmo a gente assim distante, mas todo dia eu sempre liguei para eles no final do dia, como é que foi a aula, como é que foi as provas, o que fez hoje. Mas ficava um peso na consciência? Eu acho que toda mulher, ela sempre se culpa, sabe? Se você não está, eu acho que essa é uma questão que nós, mulheres, temos muito, que é a questão, assim, se acontecer qualquer coisa, você, poxa, eu não estou lá, né? Então, você fica com você carrega muito consigo, que eu acho que é um dos fatores, assim, que muitas vezes afasta a mulher também da política, né? Porque ela exige bastante. Eu ia perguntar uma coisa para a senhora. Eu ia perguntar, a princípio, se a senhora tinha saído do campo ou se o campo tinha saído da senhora, mas nenhum nem outro, né? A relação continua firme. A senhora acha que a política tirou a simplicidade da senhora ou não? A senhora se considera ainda uma mulher simples? Não, eu acho que não tirou, não. Até porque, Malu, vou dizer para ti assim, que uma das coisas que eu mais ouço na minha campanha, e agora que a gente acabamos de passar por mais uma eleição, o que eu mais ouço é as pessoas falando assim, eu voto em você porque você foi sempre a mesma pessoa, sabe? Porque, não sei, é uma questão da gente... Eu não mudei, eu acredito que não mudei meu jeito de ser, e eu acredito que não mudei até porque eu ouço muito isso das pessoas, né? Você continua sempre a mesma. Tem pessoas que me encontravam agora nessa campanha e falavam assim, não, nós lá em casa já falamos, vamos votar para você porque onde você está, você cumprimenta, você vê a gente, você não é nariz empinado. Exato, e você continua a mesma pessoa. A gente conheceu lá quando você foi vereadora, quando você começou... Mas a senhora, de conversar com as pessoas, eu acredito que a senhora até... Mas, por exemplo, às vezes começa a rotina política. Começa a jantar, começa a sair. É outra vida. A senhora mudou nesse sentido? Eu acho que ela não tem cara de ostentação. Vamos ver, às vezes, né? Ai, gosto de bater, na compra, no restaurante. Ai, eu acho que não sei. Não, Malu, eu acho que não. Eu pelo menos, assim, eu não senti que a gente... Porque
Tem momentos que você tem necessidade de você estar. É um convite realmente que você precisa ir. Mas tudo bem, você vai naquele jantar, mas aquele jantar ele não muda você, entende? Você vai da mesma forma como você é sempre. Até mesmo... É que tem gente que muda, né, deputada? Não tem? A maioria, né? Perde a essência. Eu vou dizer para ti assim, que desses anos que eu estou na política, eu vi já muitos políticos, tanto mulher quanto homem, né, às vezes mudando um pouco o comportamento. E eu acredito que é um momento assim que o poder sobe bastante na cabeça. E para mim, cada eleição, eu tive eleições assim que eu fui, essa eleição eu digo que eu fui bem votada. E reconheço assim, tipo, eu fiquei feliz com a minha votação, né? Foram quase 47 mil votos. Mas eu já tive campanhas no qual, na eleição, eu obtive 54 mil votos. Que foram mais do que essa campanha. Já teve outros que eu tive menos e foi eleito com menos votos. A senhora está há 20 anos na política como deputada. Isso. É isso mesmo, é a mais antiga mulher. Aqui na Assembleia Legislativa. E muito feliz porque agora, nesses 168 anos de Assembleia Legislativa, nós vamos ter, né, a partir do ano que vem, 10 mulheres no parlamento, né? 10 mulheres na Assembleia. Então, é uma conquista muito importante. E vão seguir o exemplo da senhora, hein? Que bom, que bom. Sabe que eu fico feliz quando as mulheres falam, eu também vou entrar na política porque eu estou olhando você, eu estou acompanhando você, porque eu vejo aquilo que você faz, o projeto que você apresentou, isso me despertou interesse em participar mais e eu fico feliz. Assim como eu fico muito feliz quando vejo as mulheres falando, eu vi que você correu, eu vi que você venceu. Pois vamos entrar nesse assunto. Quem vai falar, olhando para a Luciana Ravainha, assim, quem vai falar que ela é maratonista, campeã? Eu quero ver a mesma paixão com que a senhora está falando aqui da sua vida, da sua carreira política. Eu quero saber como é que é isso de maratona. Gente, quando que começou? Só para constar, 21 quilômetros em 1 hora e 41 minutos. Eu tô iniciando, eu faço ali na base, eu levo cerca de 20 minutos para fazer 1,5 km. É bem devagar. Eu tô levando 33 anos, nunca... Assim... É bom, Malu, é bom. Olha, 21 quilômetros em 1 hora e 41 minutos é muito rápido. O pace é muito rápido. Aqui, Malu, vale um pouco o esforço do meu filho. Mas Camilo me incentivou muito. Ele é maratonista? Mas, na verdade, assim, eu comecei, vamos falar um pouco agora, então, dessa questão. Eu falo, as mulheres dificilmente tiram tempo para si mesmas, né? Exatamente. Muitas vezes eu falo desde a questão de você ouvir uma música, de você uma dança, de você... Relaxa, sabe, né? de você relaxar um pouco, fazer alguma coisa para ti, de você pensar em você naquele momento. Tipo, esse momento é meu, né? Então, não pensar em trabalho, não pensar em filhos, nem nada. E eu sempre tive muita dificuldade, porque realmente é aquilo que a gente comentava. Nós, mulheres, carregamos muito essa questão da culpa. Então, você acha que se você tirar meia hora para ti, alguma coisa vai acontecer. Que o mundo vai acabar. O mundo vai acabar, você não pode, você não tem direito, né, de tirar essa meia hora para você. E aí eu comecei, eu tive assim, quando eu tinha o Camilo e a Giovana pequenos, a gente incentivava, eu e o Justino, a gente incentivava eles a praticar esportes. A gente sempre incentivou. E aí, naquela época, eu fazia algumas corridas com eles, né? A gente tinha lá o atletismo lá no município e a gente fazia algumas corridas. Para incentivar eles, eu corria junto, né? A gente fazia essas corridas juntos. Aí depois eles foram crescendo e, claro, a Giovana ela era mais da música, gostava de dançar balé, jazz, e já o Camilo mais o futebol, né? Foi assim, e aí a gente parou de fazer as corridas que a gente fazia, e depois, alguns anos, e agora vou dizer assim, mais em torno de uns 7, 8 anos atrás, eu comecei a ter um problema de saúde, que foi a questão de colesterol alto, né? Mas a senhora gosta de uma fritura? Eu gosto, mas assim, eu sempre, tipo assim, não é que eu não tive assim mudança de peso, nada, mas o colesterol alto, né? Triglicerídeos. E aí o médico falou que eu precisava fazer a própria questão da vida corrida, da política, casa e tudo isso. Eu nunca tirava um tempo assim pra gente, né? Nesse sentido de
ir para uma academia, de fazer algum exercício. E aí o médico falou, não, você precisa caminhar ou você vai para o remédio, vai para o medicamento. E eu não gosto de tomar medicamentos, então eu falei, não, eu prefiro me dedicar aí e vou começar as caminhadas. Eu comecei a caminhar e aí houve essa questão da zona de conforto, né? Não pode ficar na zona de conforto, você tem que acelerar um pouquinho mais. Aí eu comecei a acelerar um pouco mais. E aí eu comecei, o meu filho Camilo falou, te inscrevi para uma corrida que vai ter no município lá, eu te inscrevi. Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu falei, eu só faço porque eu fazia isso mais da esteira, né, essa caminhada, né, da esteira. Ele falou, não, é 5 quilômetros, você vai comigo e tal. Que bonitinho ele fazer isso. Ele sempre me incentivou muito. Aí, inclusive, é sempre ele que me escreve nas corridas que tem, sabe? Aí ele só me fala depois, né? Você já está inscrito. Acha uma agenda sua, um espacinho na agenda de deputada aí. Tal dia você não assuma nada que eu já te escrevi. Começou nas provinhas, então. Nas provinhas lá no município. Foi fazendo as provinhas. E aí, na verdade, essa questão da maratona, que foi aqui a mini maratona internacional de Curitiba. E diz que é difícil, né? Eu ainda não... Teve muita gente, foi muito bom. Um dia muito frio, né? Foi 12 de junho. Nossa, e ela é cheia de subida, né? Tem. Não arrastou o Justino junto em pleno Dia dos Namorados? Não trouxe. Ficou no Sudoeste, ficamos eu e o Camilo aí correndo, e inclusive né, a minha nora também sempre gostou, a Janaína sempre gostou também, mas ela estava grávida, gestante, então não pôde. Ficamos eu e o Camilo mesmo com esse dever de correr ali e representar bem a nossa família, né? Mas, assim, foi muito bom. Foi a primeira vez que eu fiz a meia maratona, né? Foi a primeira vez que eu fiz 21 quilômetros. Achei que não ia conseguir, mas com o Camilo, nós tínhamos feito alguns treinos já, em torno de 17 quilômetros, 20. Só deixei para fazer o 21 mesmo no dia. Mas a senhora correu rápido. Foi bom. Foi rápido, foi um bom. Tempo muitíssimo bom. Eu estava assim, um pouco preocupada pelo frio, né? Eu achei que de repente isso pudesse atrapalhar um pouco. Mas não, foi bom. No frio dá aquela dor no tornozelo, né? No começo dá aquela pegadinha no tornozelo, início, depois aquece. No início, mas depois aquece. Não deu cãibra, nada? Não tive nada. Olha, foi muito bem. Bem tranquilo. É claro que o Camilo é fisioterapeuta, né? Então... a segurança tem uma assistência. E a Giovana é o quê? A Giovana é dentista. Ai, que legal. Tá bem assistida, então, a deputada. Acho que dá pra gente por dentro da lente, hein? Vamos por dentro da lente, não por dentro da lente? Deputada, é o seguinte, a senhora vai puxar 5 perguntinhas de dentro da lente, ler em voz alta e responder sem pensar muito. São perguntinhas simples sobre a vida da senhora, não tem crise. Vamos abrir aqui a tampinha. Vamos lá. 5 perguntinhhas. 5 perguntas. Vamos lá. Rápidas e diretas. Ela parece tão calma. O que tira ela do sério, será? O que tira Eu sei que ela é virginiana, bagunça. Com certeza tira ela do sério. Qual é o pior hábito? Pior hábito? Vou ter que contar aqui. Vamos lá. Vai ter que contar. Roer unhas. Olha! Tem uma mania de roer unhas. Mas agora tem o em gel também, dá pra ver. É verdade. É difícil, viu? Já passa cravo, óleo de... Passa pimenta. Ansiedade. Tudo, sabe? Eu não sei, desde criança. Não consegui parar com isso. Tá desculpada. Se criasse um feriado em sua homenagem, o que as pessoas teriam que fazer nesse dia? Olha, você é boa, hein? Nossa produção arrasa nessas perguntas, gente. Fazer nesse dia. Poxa vida. Olha, meninas. Nossa, essa pergunta é boa, muito né? boa. A minha é comer. Algum prato específico. Sim, taurina, né? Poxa vida, o que as pessoas teriam que fazer nesse dia? Olha. Militar. Eu acho que ia pôr todo mundo para correr aí junto, sabe? Vamos fazer uma maratona aí no dia do feriado aí, fazer o pessoal fazer um exercício. Vai tirar o pessoal de casa, né? Foi, claro. Para não deixar em casa. E que dia seria? Que dia seria? Olha, vamos pegar o 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Militou! Pra gente não esquecer, né? Claro! Deixa eu ver, essa pergunta foi difícil, viu? Mas foi pra pensar. Boa. Faz pensar, vocês não estão dando tempo para pensar. Não então... pode pensar muito. Deixa eu ver aqui. Se você pudesse passar um dia agradável com alguém da sua rede social, quem seria? Um dia agradável. Pode ser famoso, pode ser não famoso.
Então, eu gostaria de passar um dia bem especial com o Lula, né? Ele tem que aprender muita coisa com ele. Essa é uma boa hora para a senhora falar sobre por que escolheu o PT. Porque escolheu o PT. Na verdade, foi o partido que eu me filiei desde o início, desde que eu comecei a entender um pouco de política, né? E foi então, eu me filiei ao PT desde 89, sou filiada ao Partido dos Trabalhadores, e saí candidata em 92, e nunca pensei em mudar, porque eu me identifico na luta, na causa. Eu falo assim, o projeto que a gente tem de sociedade que o PT defende, né? É o projeto que eu defendo, que é a questão de ter um mundo com mais justiça social, um mundo com mais igualdade, que é olhar pelas pessoas que mais precisam de apoio. Eu acho que por essa caminhada toda que eu venho, e a gente sempre sentindo assim, políticos que realmente olhem para quem precisa deles, sabe? Então, é o que me levou a filiar no partido e no qual eu nunca senti vontade de sair. E por qual você escolheria o Lula para passar o dia? Passar o dia com o Lula para aprender muita coisa com ele, né? Ia ser engraçado. Toda a experiência que ele tem aí na vida política, assim, poder aproveitar um pouco melhor essa história de vida que ele tem. O que você acha que ele escolheria para fazer? Olha, eu acho que com certeza ele ia querer discutir um pouco sobre educação, sobre agricultura familiar. Será que ele não ia querer fazer um churrasco, tomar uma cachaça? Eu acho que não, viu? Eu acho que sim, hein? Era mais fácil ele querer assistir o Corinthians jogar. É verdade! Vamos lá, mais uma. Quantos foram? 3, né? 3. Quando você está triste, o que gosta de fazer para se confortar? Eu gosto... Deixa eu ver melhor aqui, quando está triste. Na verdade, eu gosto de quando estou triste, assim... Se fosse pedir nesse momento mesmo, eu ver minha neta. Ela dá um sorriso tão alegre que ela tira a gente da tristeza. Qualquer vídeo, sabe? qualquer foto, né? Qualquer vídeo dela já faz passar a tristeza, deixa a gente bem feliz. Ela e o Caetano também, né? O Caetano ainda está bem bastante pequeno, mas dá uma alegria quando a gente vê ele. E ela é muito sorridente, a Olivia é muito sorridente, então deixa a gente feliz. Olivia e Caetano, 2 nomes fortes. Bonitos. E são muito lindos, né? Vovó é bem coruja, assim, né? Mas assim, eu gosto... Uma das coisas assim, que eu gosto de fazer quando estou triste é tentar ouvir uma música bem assim, mais calma. O que a senhora gosta de ouvir de música? Olha, que seja assim uma coisa. Quando eu estou triste, falando o cabelo da senhora é rock and roll. A senhora gosta de rock? Eu gosto também, viu? Mas, na verdade, assim, quando a gente fala, estamos falando aqui de tristeza, assim, então eu gosto mais de ouvir alguma coisa mais eu sou católica, então eu gosto de ouvir, assim, alguma coisa mais de igreja, assim, alguma coisa que acalma um pouco... Às vezes aquela ansiedade, louvor, aquela angústia, né? Aquela angústia que a gente tem às vezes naquele momento, depende do que é o motivo, por qual motivo que você está triste, né? Mas eu gosto mais de ouvir, ouvir um pouco mais assim, ou ouvir mesmo, também gosto muito de Roberto Carlos, gosto de ouvir Roberto Carlos. A senhora já foi no show do Roberto Carlos? Não, nunca fui. Ai, não acredito, eu acho que teus filhos têm que, correr atrás pra dar de presente. Já botou ela pra correr, agora... No Atlântico ainda. Roberto Carlos, eu gosto muito do Chico Buarque, gosto muito do Milton Nascimento. E Tião Carreiro e Pardinho? Mato Grosso e Matias. Esse é o meu marido gosta bastante. Da agricultura familiar tem tudo a ver. Gosta, é verdade. A Mica puxa uns negócios que eu não sei nem tem o Chitãozinho Chororó, tem umas músicas bonitas, né? Chororó. Também, exatamente. Patrimônio nacional. Daí você já tá indo em uma seara. Milton Nascimento, eu gosto muito de Maria Maria. Adoro Maria Maria. Muito bom. Uma música traz muito também. Assim pra gente. Ou mesmo Coração de Estudante, são músicas que a gente toca muito na gente. E também tem um viés político quase. Também por isso, né? Também. Se tivesse que... Não, deixa eu ver aqui. Se você tivesse que fosse convidar alguém para uma... desculpa, eu não entendi. Tá confusa a pergunta? Deixa eu ver se eu consigo traduzir. Vamos ver. Vamos lá. Se tiver, qualquer coisa a gente pula. Se fosse convidar alguém para uma ilha deserta, não vale alguém da família.
quem seria? Ah, não, Lula de novo não. Aí se Justino vai ficar de ciúme. Aí vai pesar o clima. Na Ilha Deserta com o Lula daí é demais, né, Não Luciana? dá, mas não pode ser da família, né? Então é bastante complicado. Poxa, Também não vale o Roberto Carlos. Também não vale o Roberto Não. Carlos. Eu acho que ele teria dificuldade também, mas eu acho que eu ia procurar alguém que me tirasse dessa ilha deserta, né? Porque assim, põe numa ilha deserta com alguém. Inteligente essa resposta, hein? Eu ia procurar alguém aí que tem muito conhecimento de como sair da ilha deserta para não ficar lá, né? Olha, um Também salva-vidas. tem- Um bombeiro, de repente. então, um salva-vida, um bombeiro. Pronto. Alguém ganhou largados pelados também. É, ó, essa é melhor ainda, né? Já sabe de como sobrevivência. encontrar uma saída, né? Para não ficar na ilha deserta. Isso aí. Então, meninas, eu acho assim, bastante difícil, por não ser da família. Eu acho que, sei lá, buscaria alguém assim, muito próximo da gente que pudesse estar lá apoiando esse momento. Mas tenho dificuldade de pensar uma pessoa assim. Fora da sabe? família. É Parece, difícil, né? parece uma traição, né? Porque você numa ilha deserta e não pode ser alguém da família, porque claro que eu ia falar, me sinto amparada, ou pelo marido, pelo filho, né? Alguém próximo, Você mas... sabe uma coisa que é engraçada, deputada? A senhora vai meio contra o que a maioria dos políticos são. A senhora parece tão, né? Tão passiva. Macia. Parece que não tem cara que nunca vai roubar, que nunca vai passar ninguém pra trás. A senhora se irritou já na Assembleia, assim? É aquela pergunta que a de Mica colocar fez. O que sim, tira a senhora do sério? Tem alguma É. coisa que tira a senhora Já. do sério? Assim? A senhora Já. fica brava? Fico. Não parece. Fico. Quem acompanha um pouco mais assim os trabalhos na Assembleia sabe que em alguns momentos a gente fica. Mas assim, é difícil de me tirar muito assim do sério, assim, de querer tipo, de alterar muito o meu comportamento. Mas já, quando às vezes uma pessoa fala aquilo que você não fez, que você não deve, né? Acusa, e as pessoas, né? Te acusa de alguma coisa. Então, isso muitas vezes me tira do sério. A sim, senhora é sabe? aquela que Então, quando fica brava encara, fala, ou a senhora se Guarda. recolhe, Ela guarda, eu respira acho. e... Não, se eu estou na frente da pessoa e conversando com essa pessoa, e se eu tenho a oportunidade de falar, eu falo. Agora, assim, vamos pensar no momento da Assembleia, no momento desse debate, no momento de uma reunião. Agora, se é uma conversa que eu estou com pessoas, a questão é guardar mesmo, porque eu não vou ir para o enfrentamento com a pessoa, não vou ficar gritando com a pessoa. Gastando energia, né? Exato. Então, eu prefiro ficar quieto, né, e não faço esse enfrentamento. Mas se você está numa função, se você está lá na Assembleia, que você está no debate, se você está numa reunião, se você está no momento assim que você o debate está acontecendo, porque não é uma questão de opinião, a minha opinião e a sua, né? Eu estou conversando com a Malu, estou conversando com a Mica, ela está me expondo a opinião dela, o pensamento dela, e ela fala alguma coisa que pode ser que me machuque, mas eu não vou estar discutindo com ela sobre isso, né? Posso até entender e tentar justificar, colocar minha opinião, mas não vou ficar batendo boca e me alterando nesse sentido. Agora, já teve momentos, sim, na própria Assembleia, que o momento em que você precisa, muitas vezes, fazer Se posicionar, né? Se posicionar e fazer com que as pessoas, pelo menos, tentem te ouvir. Então, muitas vezes, você só ser quietinha, muito quietinha, assim, muitas vezes o pessoal não valoriza muito aquilo que você vem trabalhando, aquilo que você vem expondo. Eu tenho cobrado bastante na Assembleia, por exemplo, projetos meus, eu tenho vários projetos nessa questão do enfrentamento à violência contra a mulher. Até um auxílio, né, para pessoas órfãs do feminicídio. Então, isso eu muitas vezes tenho cobrado, porque eu acho que e isso, quando eu falo, me alegra de saber que vem mais mulheres, porque talvez a gente consiga ter mais força, no sentido de que esses projetos vão para a pauta. Tem das merendeiras também, né, que a senhora criou, né? Tem o projeto, nós temos, com relação ao enfrentamento da violência contra a mulher, nós temos vários, um que é a criação da sala de atendimento especial para as mulheres vítimas de violência. No Paraná, dos 399 municípios, nós temos só 20 delegacias da mulher. E isso faz com que muitas mulheres nos municípios que não têm delegacia da mulher não façam o boletim de ocorrência. Muitas vezes vão vivendo em situação de violência. E nós precisamos mudar esse cenário, né? A gente precisa, até mesmo porque muitas vezes a mulher, quando vai fazer esse boletim de ocorrência, ela precisa ficar no espaço onde estão todas as demais pessoas que estão lá para registrar um boletim. As pessoas ficam questionando por que você está aqui, o que aconteceu. E eu falo, ela já sofreu
Ela já estava numa situação de violência, ela já sofreu com isso e ela precisa ficar contando. É constrangedor para a mulher. Às vezes as próprias autoridades locais, municipais, não têm nem essa consciência, né? Você chega lá para um delegado... Você é zombado. Ele vai olhar na sua cara e vai falar, minha filha, volta para casa que não tem crime nenhum, né? E, tipo, muitas vezes assim até acham, não, mas isso não é nada. Tem mulheres que vivem em situação pior. Imagina a situação psicológica, né? Da mulher. Para manifestar no físico, é porque o psicológico já se exauriu. A luta da senhora começou no Piauí. Sim, no que eu casei com o Justino, em 85, a gente viajou para o Piauí e ficamos 1 ano em Teresina. E lá eu falo, ali começou a despertar mesmo, né, nessa questão da participação mais social, da importância da organização, né, porque ali onde a gente residia, eu coordenava um trabalho num bairro. Era um trabalho mais esse trabalho que eu coordenei no bairro era mais um trabalho mais religioso mesmo, né? Os padres, com padres, né? Os padres italianos, eles rezavam o culto, a missa ali, e pediram para que eu começasse a fazer esse trabalho com as famílias, principalmente nos domingos que eles não poderiam ir lá. E aí a gente começou esse trabalho, e lá, esse bairro, que era chamado Quilômetro 6, ele era um bairro onde o caminhão-pipa levava água. Você sabe a dificuldade da água no Nordeste. E o caminhão-pipa levava água, geralmente a cada 20 dias, 30 dias. Aí a gente conseguiu organizar com as famílias e reivindicar para que fosse toda semana, passasse o caminhão levando água. Água para beber, água, né? Porque as famílias não tinham água para beber. Então, você imagina a dificuldade. E isso, quando a gente conseguiu isso, essa conquista, ela me mostrou que realmente, para mim, foi assim, uma questão assim, de você, um aprendizado muito grande, no qual... Que a senhora poderia fazer mais. Mais, e que é o importante da organização, né? Porque a gente, junto com as famílias, organizamos e reivindicamos, e foi possível. Daí isso fez com que a gente despertasse também mais para a questão mesmo... E a senhora voltou já para o Tocantins para ver lá? No Piauí, em Teresina. Voltei em 2000, que foi em 85, isso, daí eu voltei em 2000, início de 2002. Eu voltei para lá, muito diferente hoje, né, a realidade assim, mas depois de 2002 nunca mais eu voltei para lá. Mas, assim, as informações que a gente tem de lá, né, mudou bastante. Que isso. Tudo melhorou. Melhorou. Graças a Deus, sim, né? Sim, bem mais. E aí foi, depois, mais tarde, essa questão dessa luta com as mulheres aqui. O importante de falar aqui, quando a gente começou essa luta dos direitos previdenciários com relação às mulheres agricultoras, é que a pauta das mulheres agricultoras, e no qual eu coordenei esse trabalho por um bom tempo, né? Depois que eu fui vereadora, daí tivemos outros companheiros que foram assumindo o trabalho da coordenação, mas a pauta das mulheres, e é o que eu defendo bastante até hoje, ela não é uma pauta voltada só para as mulheres, ela é uma pauta que envolve o todo, né? Quando a gente lutou pela questão da Previdência, ao mesmo tempo a gente começou a luta pelo crédito na agricultura familiar, pela questão de saúde, no qual eu sou autora da lei que criou o Hospital Regional do Sudoeste, e que foi inaugurado em 2010, está lá com 12 anos já, e lutei muito para que ele acontecesse, porque tem muitas leis que a gente faz, mas não sai do papel, né? E daí eu fui autora da lei, mas também depois eu lutei muito para que ela saísse do papel e acontecesse na prática, e aconteceu. Em 2010 foi inaugurado esse hospital, mas foi uma luta que começou com as mulheres também. Elas começaram essa questão, quando a gente fala da importância do olhar feminino na política, porque as mulheres têm muito presente essa questão de saúde, educação, a geração de emprego e renda, né? Porque é uma questão de sobrevivência, habitação. Nós não tínhamos nenhum programa, nenhuma política voltada para o campo, no sentido da habitação para os agricultores. Aí, quando o Lula foi eleito em 2002, ele assumiu em 2003, o Lula já conhecia bem essa realidade, e nós tivemos a agricultura familiar, eu falando agora também como agricultora familiar, já vinha reivindicando muito essa questão de ter um programa de habitação para o campo. Criou esse programa de habitação para o campo, que mudou a realidade da nossa agricultura familiar, porque a maioria das famílias não tinham recursos para poder reformar a casa, ampliar ou construir uma casa nova. E esse programa ele veio com subsídios. Para ter uma noção, quando a Dilma saiu de presidente, esse recurso que vinha subsidiado, então, que os agricultores não precisavam devolver, era de 28 mil, né? Então, isso em 2016, aí depois parou o programa, mas vinha recurso
que o agricultor não precisava devolver, ele era beneficiado com esse recurso, ele complementava, né, para fazer a casa, ou para reformar, ou para ampliar. Então, mudou a vida dos agricultores. E a pauta das mulheres, então, ela nunca foi uma pauta só dela em si, sabe? Mas foi essa pauta que é geral. A senhora se considera feminista? Eu me considero feminista, sim, porque eu vejo, assim, até mesmo se a gente for olhar, assim, a questão da luta nossa, de quando começamos, eu falo, desde sempre nós somos discriminadas, a gente sempre sofreu preconceito, e a gente precisa vencer isso. E eu acho que a gente só vai vencer isso no momento... Só que eu sempre defendi essa questão dos direitos das mulheres, mas eu sempre defendi ele como um direito, mas que a gente venha construir uma sociedade melhor. Eu não sou aquela feminista que fala assim, a vida toda a gente foi discriminada, sofremos preconceito, violência, agora nós temos que... entende? De ter o revanche. Não é aquela feminista que quer queimar sutiã no meio da rua. Não é nesse sentido. E nem o revanche. Eu acho que nós precisamos de uma sociedade igualitária. Para ter uma sociedade igualitária, a gente precisa ter um equilíbrio de homens e mulheres, né, participando com igualdade na política, na sociedade, o respeito, os valores. Não podemos mais imaginar que as mulheres ainda ganham menos do que o homem, né, fazendo todo o trabalho, o mesmo trabalho que faz. No mesmo setor de trabalho que o homem, a mulher ganha menos que o homem. E a gente ainda ganha, cerca de 30% a menos ainda. E vai demorar ainda para mudar isso, né? Então, é nesse sentido tudo, que eu entendo que a gente, assim, nós precisamos de uma sociedade justa, igualitária, sem discriminação, sem preconceito, sem violência. E porque nesse contexto todo da violência que a gente fala, nós mulheres, e a violência cresceu muito nesses últimos anos, e por isso que tem vários projetos desse enfrentamento à violência, porque nesse contexto do aumento da violência, quem ainda sofre mais violência somos nós mulheres. Com certeza, os números são... Agora, exatamente, eu não vou saber, mas assim, era coisa da última vez que eu acessei, era um site que fazia um cálculo de quantas mulheres sofriam agressão por segundo, em tempo real. O Brasil... infelizmente, está na lista, né, dos países em que isso mais acontece, nos quais as mulheres ainda mais sofrem violência doméstica, né? A violência doméstica cresceu muito, eu não estou lembrada agora também, assim, porque foram muitos números nesse momento que a gente está terminando uma campanha, a gente fala um pouco de economia. É verdade, e a campanha, né? A senhora vê tudo isso como é diferente das outras vezes ou não? Essa campanha de agora, ela foi uma campanha diferente, sim, até porque vem mudando o jeito, né, a forma de fazer campanha. Eu acho que essa campanha teve muitos candidatos que foram bem vitoriosos e usaram só mais a mídia, as redes sociais, as mídias, e isso deu um resultado positivo. Eu utilizei um pouco também, mas ainda utilizei um pouco, vamos dizer assim, a forma antiga também de fazer campanha. O boca a boca, a visita nos municípios, a conversa, as reuniões. Mas, assim, foi diferente. Não tem mais aqueles grandes comícios que se tinha, aqueles showmícios, né? Não pode agora. Então, mudou bastante. A forma de fazer campanha mudou bastante. E as pessoas estão escolhendo bastante, assim, seus candidatos, né? Eu falo indo muito para a questão das redes sociais para conhecer mais os candidatos. E falando em redes sociais, a senhora acha que qual é a principal dificuldade, por exemplo, para a senhora mesmo estar lá, aprender a fazer alguma coisa inovadora, alguma coisa que chegou, porque pode ser uma dificuldade de muitas pessoas, né? Qual é a principal dificuldade? No meio das redes sociais, para a senhora. Olha, eu não... Tirar fotos, se manter atualizado. Não, não é a questão da foto em si, né? Eu sempre fui assim um pouco... Acho que esse é meu jeito um pouco mais tímida de ser, assim. Eu não sou muito de ficar assim gravando muitos vídeos, essas coisas. Não sou muito, sabe? Mas no restante, eu acho que é mais tranquilo. Dancinha do TikTok, a senhora faria? Isso. Essa é uma dificuldade. Essa é uma dificuldade. Então, essa é a maior, Malu. Daqui a pouquinho vai estar a Olivia e o Caetano chamando a vovó para dançar. Não vai dar para falar não. É verdade. Não, Malu me ajudou a encontrar a principal dificuldade. Isso, aquilo? Vamos, bora. Vamos lá, deputada. Isso ou aquilo, uma sequência de perguntas, dessa vez eu e Mica faremos, e a senhora responde dentro de uma das opções, também bem rapidinho, sem pensar muito, tá? Não tem muito segredo. Vamos lá.
Começa, Mica. Permanente ou cabelo liso? Liso. Campo ou cidade? Campo. Correr na esteira ou na rua? Eu gosto na rua. Churrasco ou macarronada? Ai, macarronada. Doce de abóbora ou doce de banana? Abóbora. Batom ou rímel? Batom. Gleice Hoffmann ou Zé Dirceu? Gleice. Viajar pra dentro ou pra fora do Brasil? Para dentro. Conhecer um pouco mais o nosso país. Tem muita coisa bonita aqui. Ler livro ou ver filmes? Ver filmes. Vinho ou cerveja? Ai, você sabe que eu vou ter que ser sincera contigo, não tomo nada de álcool, mas prefiro vinho. Nem uma batidinha? Eu não gosto. Na verdade, não é que eu não gosto, é uma questão que eu não criei o hábito Tá disso, certo. sabe? Então, eu acabo não tomando. Mas, assim, experimentar um vinho, um golinho de vinho, eu faço. Eu gosto, então fica com o vinho. Horta em casa ou verduraria? Horta em casa, Política na prática ou na teoria? na prática. Colhedeira ou colheitadeira? Como você fala? Colhedeira ou colheitadeira? Colheitadeira. Colhedeira. Colhedeira? Colhedeira. Os dois estão certos. Ligação ou mensagem do WhatsApp? Mensagem no WhatsApp vai mais rápido, né? Ai, a senhora manda figurinha? Manda figurinha? Manda. 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 Boa. Uhum. É isso aí. Que bacana! Obrigada. Eu quero que você fale um pouquinho mais também sobre como que você vai levar esse assunto de política ao lado feminino como você leva para a Giovana e como você vai levar sempre a Olivia. Como você consegue inserir essa política dentro de casa e conversar sobre esse assunto tranquilamente? Sim, tranquilamente, inclusive, não só com a Giovana e a Olivia, né? Eu faço isso muito com o Camilo, ele tem o Caetano agora, a gente conversa muito, a Janaína, que é a esposa do Camilo, também tem, assim, uma visão importante de que a gente precisa construir uma sociedade diferente, então não tem que ter essa questão de serviço só de menino, brinquedo só de menino, acho que a gente tem que ter a compreensão de tudo e o fato, inclusive, de desde cedo aprender que o homem também precisa participar de fato dentro de casa, no trabalho, desde de trocar, de dar banho, de trocar o filho, tudo isso faz parte tanto, vamos dizer assim, de responsabilidade tanto do homem quanto da mulher. Então é um conceito que a gente vai mudando e eu acredito muito que a educação essa nova sociedade passa muito pela educação. Essa educação diferente é onde eu espero, né, que seja onde a gente não tenha mais essa diferença de homem e de mulher, no sentido de que a gente tem os deveres e direitos iguais. O Né? seu Justino cozinha? Cozinha. E a senhora cozinha? Eu adoro cozinhar. Ah, é? Assim, com tempo, né? Claro que nessa correria que a gente anda, assim, não é todo dia que a gente faz isso, né? Às vezes passa Mas até a senhora uma semana gosta ou faz por obrigação eu mesmo? gosto. Não, eu gosto de cozinhar. Até como uma forma de você distrair um pouco, esquecer um pouco os problemas, os trabalhos. É uma forma que eu acho, assim, como distração mesmo. E pra sabe? senhora, sopa é janta, não? Como? Sopa é janta pra senhora? Pra mim, sopa é janta. É. Porra, é adoro demais, né? Meu Ai, Deus, gente, com há músculo ainda, com controvérsias. aquela cartilagem no meio, né? Aquela gordura. Ai, essa é boa, eu gosto também. Canjinha. Uma sopa eslava. Nossa, Muito que boa. delícia com carne. Que delícia de papo, né? Luciana Rafaim, né? Isso, né? Rafaim. Recebemos aqui Luciana Rafaim, deputada estadual, a mais antiga deputada mulher da Assembleia. É isso mesmo, né? Da atual, né? Ou seja, até hoje eu acredito que sim, né? Nós estamos aí, então, indo para o 5º mandato e eu tive a oportunidade, assim, de conviver com muitas outras mulheres que foram deputadas, grandes deputadas, mas que hoje ou não estão mais diretamente como candidatas ou foram para deputadas federal, né? São deputada federal. Mas, no momento, eu acredito que aqui dentro da Assembleia Legislativa são a mais antiga. E por quanto tempo a senhora acha que vai ficar ainda? Quer aposentar na política? Acha que já deu ou não? Na verdade, eu acho assim, a gente precisa sempre avaliar e também sentir um momento em que você sente que o momento é de parar, né? E eu quero agora fazer ainda uma avaliação, mas eu entendo assim que pelo menos como deputada estadual, eu acho que vai ser meu último mandato. A gente tem olhado assim, é necessário até porque
pelo partido, tenho sido assim, a candidata sempre lá da região e eu saio praticamente eleita do Sudoeste, né? Agora mesmo eu fiz 40 mil votos lá no Sudoeste. Então, a região reconhece o nosso trabalho, confia na gente, mas é preciso que venham novas lideranças. Então, eu entendo que essa campanha para deputada estadual, para mim, eu estou considerando como a última campanha. Acho que nós temos que trazer novas lideranças e para que tenha novas lideranças, é preciso que a gente dê esse espaço. Perfeito, deputada. A gente agradece muito a presença da senhora hoje aqui no nosso podcast. A gente deixa os nossos microfones abertos para a senhora mandar um recado para quem está nos assistindo, para quem acompanha a senhora. Aquele beijo, aquele abraço. A senhora pode se despedir aí do pessoal. Obrigada, Malu. Obrigada, Mica. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Realmente, algumas perguntas, assim, fiquei meio sem ter uma resposta muito forte. Não imaginava que vinha tanta surpresa, né, aqui, mas foi muito importante. Acho que é um bate-papo bom e qual nos deu a oportunidade daqui, as pessoas que acompanham também esse programa, poder conhecer um pouco mais da gente, né, um pouco mais da nossa história e aproveitar para agradecer, né, porque a gente está passando, né, acabou uma eleição agora e a gente, assim, com um resultado muito positivo. Eu falo muito do Sudoeste, mas eu tive votos em vários municípios, né, do nosso estado, aqui em Curitiba, no litoral, vários municípios na região Centro-Sul, e eu quero, assim, aproveitar para agradecer não só os votos que eu recebi, mas eu falo todo o apoio dessa caminhada, nesse período aí que estou indo para o 5º mandato de deputada, mas eu sempre tive, assim, um apoio muito grande, o respeito que as pessoas têm, sabe, o carinho, o abraço, sempre encontro pessoas que dão um abraço e falam, estou sempre honrando por você, né, você está sempre nas minhas orações, e isso é tão bom, sabe, você ouvir das pessoas, essa forma como as pessoas veem você, sabe. Esse carinho genuíno, né? Exato. Então, é tão bom, sabe. Então, eu quero, assim, agradecer, eu tenho muito que agradecer pelo fato de ter chego até aqui, né, e principalmente pela confiança das pessoas e por ter conseguido, acredito, fazer um bom trabalho, que isso foi nos credenciando para chegar a esse 5º mandato. Então, obrigada, né, obrigada então a todas as pessoas que também já conhecem a gente, que já vêm caminhando com a gente, e de qualquer forma, assim, dizer que esse mandato, o próximo mandato, eu quero que seja sempre um mandato muito participativo, então que as pessoas se sintam à vontade de sugerir. Qual é a sua rede social? Fala para eles. Pra gente aqui. Você me apertou agora, porque nós mudamos, que veio a campanha aí, né? Eu acho que é @Luciana Raffanin. Exatamente. Aí que veio a campanha, a gente muda aí algumas, Luciana Raffanin. Isso. Luciana Raffanin no Instagram, certo? Isso. Quem quiser cobrar, mandar mensagem, perguntar, pode ir lá pro Instagram, @Luciana Raffanin. Minha outra que é referente. Obrigada aí pela correção, porque aqui tá antiga. Imagina, deputada, seja sempre bem-vinda ao nosso podcast. Foi um prazer receber a senhora. Mica, um beijo para você, minha amiga. Um beijo para você. Próximo. Muito obrigada, deputado. Foi um prazer entrevistar a senhora. Um beijo para você que está acompanhando a gente até agora. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque aqui Política Pode. Aqui pode. Pode. Tchau, tchau. Um beijo.